Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 13 de maio, nós vamos meditar de Esther, do capítulo 4 ao capítulo 7, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre Esther, né? Ontem eu falei que talvez na sua Bíblia esteja o nome Radassa. Radassa é o nome de Esther no hebraico, e lá no reino Medo-Persa ela se chamava Esther, que significa estrela. E nós vamos ver que ela foi criada ali por um parente muito próximo dela que a tratava como sua própria filha, né? Ela era órfã de pai e mãe, e Mordecai, seu tio, seu primo, né, cuidava dela. Tinha ela como filha e criou ela com muito carinho. Ontem nós vimos que Vasti perdeu o trono, e quem é a escolhida pela beleza, pelo encanto que trouxe ao rei? Nada mais, nada menos que Radassa, Esther. Ontem ela se tornou rei. E agora nós vamos dar continuidade, porque ontem foi trazido um edito real de morte, uma sentença de morte contra os judeus. Só que o rei Artaxerxes não sabia que a sua linda rainha era de nacionalidade e sangue judaico, né? E nós vamos ver que quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, ele rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e cinza, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em toda a província onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitaram com pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther, os eunucos, e a fizeram saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai, ordenando que lhe tirasse o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, em quem lhe dera para lhe servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber qual era o motivo do pano de saco, né? E aí nós vamos ver que Mordecai fez saber tudo que se tinha sucedido e mandou recado, né? Mandou também um translado do decreto que fora publicado em Suzã para destruir todo o judeu, e que mostrasse isso a Esther e fizesse saber, né, o que estava acontecendo. Olha que coisa, a própria rainha não sabia daquele decreto real, né? E aí nós vamos ver que Esther manda a resposta a Ataque, né? Através, para dizer a Mordecai: todo servo do rei e o povo da província do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que seja chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei. Ou seja, né, a novidade de uma bela rainha já tinha caído no esquecimento do rei, já se passava 30 dias sem que Esther pudesse, né, estar na presença do rei. E aí nós vamos saber que essas palavras são ditas a Mordecai, então Mordecai responde a Esther: não imagines que por estarem na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora,
de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecerá. E quem será que a essa conjuntura como está é que fosse elevada a rainha? Ou seja, Mordecai trouxe para a rainha Esther a realidade dos fatos, que ela era judia e ela não escaparia do decreto, né? E aí faz saber a ela qual era a função dela e o porquê que ela estava naquele lugar, né? E aí isso é algo para nós meditarmos também. Por onde andamos, aonde estamos, tem um propósito de Deus, não é? Nada acontece por um acaso. Bom é procurarmos saber de Deus, né? O que Ele quer de nós em cada situação, em cada lugar que nós somos colocados, no emprego, na família, na vizinhança, em todo lugar que nós estivermos, né? Devemos estar sensíveis à movimentação da agenda de Deus. E Esther estava muito bem no palácio, né? Usufruindo de todo aquele luxo, de todo o privilégio de ser rainha. E Mordecai puxa Esther para a realidade nua e crua de que os judeus iam ser destruídos. E aí nós vamos ver que então Esther vai e manda uma nova resposta a Mordecai, e agora é um posicionamento desta mulher, né? Nós podemos ver em Esther aqui uma mulher de atitude, uma mulher de autoridade, uma mulher que assume a sua posição, a sua responsabilidade. E olha só o que ela diz: vai e junta todos os judeus que se achem em Suzã e jejuem por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias. Olha só que jejum ela convocou. E ela disse: nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Então foi Mordecai e fez saber o que Esther havia ordenado. Então pronto, há um posicionamento da rainha e todo o povo judeu se une a Esther em jejum, em clamor, em oração, pedindo a interferência de Deus sobre aquela situação. E aí Esther vai convidar o rei, e ele convida o rei mais o seu queridinho assessor, né? O autor do decreto, Amã. Ao 3º dia, Esther se aprontou nos seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, fronteira com a porta da residência. E quando o rei viu Esther parada no pátio, alcançou ela perante ele o seu favor e estendeu o rei o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther se achegou e tocou na ponta do cetro. Então disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do meu reino te darei. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Mas não era metade do reino que Esther queria, né? E Esther foi muito inteligente, ela recebeu com certeza direção e sabedoria divina, porque ela diz: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendamos ao pedido de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas
cumpriciar ainda que seja até a metade do meu reino, né? Então ele confirma aquilo que ele já havia dito para ela. Imagina como estava se sentindo Amã, sendo convidado junto com o rei para um banquete pela rainha Ester, né? Estava todo cheio de si. E aí a rainha Ester disse para ele, né, que no dia seguinte, né, se ela alcançasse favor do rei, que ele concedesse o desejo dela, que ele viesse a um novo banquete que ela iria preparar e trouxesse também a Amã. Imagina, saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, e quando viu Mordecai na porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, foi para casa e mandou vir aos seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das riquezas, da multidão dos seus filhos e tudo que o rei lhe tinha engrandecido e como tinha exaltado ele sobre os príncipes e os servos do rei, porque até a rainha Ester o convidara por um banquete, né? Então, aqui a mãe está se gabando, né? Perante os seus filhos, seus amigos, sua mulher, né? E aí a mulher dele diz, né? E todos os seus amigos que ele fizesse uma forca para ele mesmo enforcar, né? Quem? Aquele homem que ele não suportava, Mordecai. E assim ele aceita e manda levantar uma forca, porque quando chegasse o dia da morte dos judeus, ele mesmo queria enforcar Mordecai. E aí nós vamos ver que naquela noite, por providência divina, o rei não conseguiu dormir. Está no capítulo 6. E aí, sem sono, o rei muito satisfeito da vida, né? Tinha estado num banquete maravilhoso. Ele pede para que lhe trouxesse o livro das crônicas, os livros dos feitos memoráveis do seu reinado. E quando traz, e ele começa a folhear, ele chega justamente no dia em que Mordecai havia denunciado 2 eunucos do rei, do seu guarda-portas, que tinha procurado matar o rei. E aí o rei pergunta para os seus empregados: o que nós fizemos para este homem que denunciou esses 2 homens que queriam me matar? Nós honramos ele? Nós fizemos alguma coisa por ele? E disseram para ele: não, nada foi feito. E aonde está esse homem? Disse o rei. Lá na porta, né? E aí disseram que ele estava na porta. E aí o rei manda, né, procurar quem é que estava ali pelo pátio real, né? Algum dos seus sábios estava por ali. E aí, quem é que estava ali naquela hora? Nada mais, nada menos que Amã. E Amã entra todo feliz na presença do rei, né? E disse o rei: que se fará com um homem ao quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim? Ele com certeza quer me honrar, né? E respondeu ao rei: quanto ao homem que se agrada o rei honrá-lo, traga as vestes reais e que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma montar, que tenha na cabeça deste homem a coroa real. Olha só o que Amã disse. Pensando ele
que o rei queria honrá-lo. E aí nós vamos ver que entrega-se as vestes, o cavalo, nas mãos mais nobre do príncipe do rei, e vista delas aquele a quem o rei deseja honrar. E leve-o em cavalo pela praça na cidade, e seja apregoado. Assim se faz ao homem quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, faze assim com o judeu Mordecai. Imagine a cara de Amã quando o rei declara isso, essa ordem. E uma ordem do rei nada poderia fazer senão cumpri-la. É, isso mesmo. E fazes com o judeu Mordecai, que está sentado na porta do rei, e não omitas coisa nenhuma daquilo que me disseste. E Amã tomou as vestes, o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça, apregoando diante do rei, diante dele. Assim se faz ao homem ao quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou para casa correndo, angustiado, de cabeça coberta, tamanha vergonha dele. E ele conta isso à sua esposa Zeres, né? E aos seus amigos, tudo o que tinha sucedido. Então, os seus sábios Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Falaram estes aí, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã para onde? Para o banquete que Esther havia preparado. E aí, no capítulo 7, né, nós podemos ver que é o momento que acontece o banquete. E agora vem a grande revelação do rei. Olha só. E aí o rei chega ao banquete, pergunta novamente a Esther: Esther, minha rainha, qual é a tua petição? O que se dará? Que deseja? Cumpre-se ainda que seja metade do meu reino, Esther. E aí a rainha Esther disse: se perante a ti, ó rei, eu achei favor, e se bem parecia ao rei, dei-me por minha petição a minha vida. E pelo meu desejo, a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem-nos de vez. E aí nós podemos ver que o rei Assuero, imagina o susto dele, né? Ele disse a rainha Esther: e quem é este? De onde está esse cujo coração instigou a fazer isso, Esther? Respondeu Esther: o adversário e inimigo do meu povo é este mau Amã. Amã se perturbou perante a rainha e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã ficou desesperado e ele tenta rogar a vida dele a Esther, pois viu que o mal já era contra ele determinado pelo rei. Tornando o rei ao jardim, ele pega Amã justamente nesse momento, caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim? E na minha casa, tendo o rei dito esta palavra, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai.
que falara em defesa do rei. Então o rei deu a sentença: enforcai-o nela. E enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado a Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amanhã nós continuaremos esta linda história. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar o nosso coração diante de Ti e saber que Tu és fiel para cuidar de todo aquele que em Ti espera. Colocamos diante de Ti nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.